Qual é a sua intenção por trás da sua primeira intenção? Bom, esse tema, ele me remete a outros temas chaves, como por exemplo, entrega, arrependimento, confissão de pecado, né? E tudo isso ficou me rodeando esse mês. Eu acho que eu já comentei aqui, não sei, sobre a questão do deserto. Deserto é escola. O tempo que você está no deserto, tem que se esforçar para aprender. Porque se você não aprende, você não sai do deserto. E tudo que eu venho aprendendo, eu tenho aprendido bastante coisa. Nem tudo eu tô conseguindo registrar. Eu tenho 237 ideias de vídeo num dia e eu salvo um para gravar. O de hoje é sobre entrega. É sobre eu ter percebido que existe um nível de oração que eu não lembro de eu ter chegado nesse nível. E agora, com 33 anos, parece que eu cheguei. É um nível mais profundo de entrega para Deus e na oração, e eu queria falar sobre isso. Ninguém me falou sobre isso, eu simplesmente aprendi orando. Eu aprendi remexendo aqui dentro, orando e entregando. E eu vou falar sobre, mas isso é teoria. Eu não sei se alguém consegue pegar isso que eu vou falar e aplicar na sua vida na prática. Eu espero que sim. Porque se alguém tivesse me falado, talvez eu tivesse feito isso com, 17 anos. Mas tô fazendo agora. E como é que funciona isso? Para exemplificar tudo isso, vamos usar aqui a imagem de Abraão e uma situação que ele passou na vida dele, que foi ter que entregar o filho dele, Isaac, como holocausto, como sacrifício. Entregar um filho, na época, talvez, eu não sei muito bem, eu já ouvi falar que a cultura era algo que tinha alguma aceitação ali sobre infanticídio e tal, mas a parte disso, entregar um filho, e o filho da promessa, o filho que ele amava, e o filho que ele esperou durante 25 anos, não é fácil. Não deve ser fácil. E Isaac representa, pode representar pra gente nossos desejos, por exemplo, né? E ele carrega não só nossos desejos, nossos medos também. Abraão tinha o desejo de ter o filho, e ele tinha o medo de perder o filho. E tudo isso estava ali na imagem, concentrado em Isaac. E ele teve que entregar. Quando Deus pede Isaac para Abraão, eu vou ler alguns versículos soltos só para entenderem. Deus fala assim: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Deus ainda pontua, ele fala, é teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas. E nem era o único filho, Abraão tinha um outro filho. Mas era o filho da promessa, Isaac. E depois que Deus pede isso para ele, Abraão, sendo um homem de fé, né, ele precisa passar por um processo até chegar no momento da entrega. Então a entrega, na verdade, não é uma virada de chave. É todo um processo que dura alguns dias. Começa, por exemplo, com ele arrumando o jumentinho, chamando as pessoas que iriam com ele. Ele corta a lenha para usar no holocausto. Então você imagina a cabeça desse homem durante todo esse tempo, nesse processo de entrega. Porque não foi toma, fecha o olho, vai. Não. Ele passou dias no processo de entrega. E depois desse tempo, arrumando tudo, ele caminha 3 dias até chegar no local do sacrifício. Imagina você caminhando 3 dias. Não precisa ser o filho, mas algo que você ama, e você numa caminhada para ir entregar. Mas tem uma coisa interessante nesse versículo, que ele fala assim, e disse Abraão aos moços, ficai-vos aqui com o jumento, quando ele chega, tipo, sei lá, no pé da montanha, não sei. Ficai aqui com o jumento, e eu e o meu filho, né, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu não sei como estão nas outras traduções, mas aqui está no plural. Tornaremos a vós. Abraão estava levando o filho para um sacrifício, mas vira para os moços, para os seus, não sei se eram servos, vira para eles e fala assim, olha, eu vou subir com a criança e eu volto com a criança. Como é que ele está levando o filho para o sacrifício e está dizendo que vai voltar com ele?
Isso é fé. É a fé de saber que aquilo sendo uma promessa, ele pode entregar que vai voltar. Mas imagina o medo. Porque tem coisa que a gente faz na vida que a gente faz com medo. E eu acredito que Abraão estava fazendo com medo. Mas com fé. E tem mais uma coisa interessante nesse texto, que ele bota assim, ó. Então falou Isaac a Abraão. Aí o Isaac, tadinho, Isaac pergunta, cadê o bichinho que a gente vai sacrificar? Ele fala assim, eu tô aqui com a lenha, tenho fogo, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão diz para ele, Deus proverá. E isso mostra, né, a fé dele. Mas o que eu acho interessante são os pontos. Um é, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E caminharam juntos. Duas coisas interessantes. Primeiro, eu já falei aqui no outro vídeo que tem muitas histórias bíblicas que tipificam a história de Cristo vindo ao mundo para salvar, para nos salvar dos nossos pecados e da ira de Deus. Essa história tipifica a história de Cristo. O outro pai que entrega seu filho é Deus entregando a Jesus Cristo. Abraão, ele entrega Isaac. Ele coloca nas costas de Isaac a lenha. Isaac faz o caminho até chegar no local do sacrifício com a madeira da lenha nas costas. Isso me lembrou, eu realmente não li isso em lugar nenhum, eu só estava lendo a Bíblia. Isso me lembrou, e eu tô falando isso porque é um meia-culpa. Para caso eu esteja falando algo errado, saiu da minha cabeça. Se for certo, é o Espírito Santo. Então, assim, Isaac, ele bota a madeira no ombro e vai até o local do sacrifício. A outra pessoa que eu conheço que fez isso foi Cristo. Cristo, ele faz o que a gente chama de Via Crucis, né? Que na verdade eu vejo muitos católicos falando Via Crucis, que é o caminhar de Cristo com a cruz no ombro até chegar no Calvário, até chegar no local da morte dele, da crucificação. E Isaac, e como a gente fala que tipifica, então ele tipifica certinho exatamente essa situação. Ele sobe com o pai com a madeira no ombro da lenha. E uma coisa que eu achei interessante é que em 3 versículos mais ou menos, sempre fala assim, que foram juntos. Em momento nenhum, Abraão deixou Isaac. Da mesma forma que Deus sempre acompanhou Cristo até o momento que ele precisou entregar a alma dele, né? Entregar o espírito para poder ele morrer. Nesse momento Deus se apartou, né, dele. Mas, bom, aqui conta essa caminhada, conta esse processo de Abraão de entrega. De resto aqui, depois, quando Abraão vai chegar, levanta sei lá, não é uma espada, quando ele vai matar a criança, chega um anjo e faz ele parar. E no final, Deus vira e fala assim para ele, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui também tem 2 coisas que eu acho importantes. Primeiro, obediência está acima de sacrifício. Deus interrompeu o sacrifício porque ele foi obediente. E isso acontece, por exemplo, com Saul. Outro vídeo falarei sobre. Mas na história de Saul é quando tem uma passagem muito icônica que é Deus falando: a obediência me importa mais que o sacrifício. Ok? Guarda no coração isso. A outra coisa que eu acho interessante aqui, que aí é licença poética, essa eu ouvi em alguma pregação, que ele fala assim: abençoarei a sua semente, elas serão como as estrelas do céu e como a areia na praia. Aqui, há quem diga que por ele ter os 2 filhos, ele ter Ismael e ter Isaac, as estrelas do céu seriam os filhos de Isaac e as areias da praia seriam os de Ismael. Isso porque um desses povos seria o povo de Deus escolhido inicialmente, né? Então, eles tem gente que pregando faz essa divisão, que eu achei poética, mas não necessariamente, não sei se é bíblica, tá? Tá, e por que eu tô falando isso? E por que eu contei essa história? Vendo a história de Abraão, você observa
que eu comecei a observar e pensar nos níveis de entrega e como que isso estava ocorrendo comigo agora em janeiro, em oração, eu falando com Deus. E para um homem natural, eu não sei que vocês vão concordar comigo, mas o homem natural ele é movido por duas coisas. O homem natural que eu digo é o homem, é a nossa carne, medos e desejos. Nossos medos e nossos desejos acabam nos guiando se nós estivermos na carne. O que faz a gente se libertar dos nossos medos e desejos é o Espírito Santo. É você se guiar pelo Espírito Santo e mortificar a sua carne. E para você fazer isso, né? E isso para mim eu acredito que isso comece em oração. Você precisa falar para Deus e abrir o jogo com Deus de quais são seus medos e seus desejos. E eu observei durante esse mês que existia um nível que eu dava uma ignorada. Eu vou usar aqui Provérbios 21, versículo 2, que fala assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Esse versículo, ele está dizendo que a gente inicialmente tem boas intenções, mas quem consegue realmente perceber isso é Deus, é o Espírito Santo. Mas isso é um trabalho que a gente consegue fazer com a gente em conversa com Deus, com a permissão e com o trabalho do Espírito Santo dentro da gente. A gente chega nesse nível de descobrir quais são as nossas más intenções. Isso é muito libertador, porque é isso que faz a gente confessar nossos pecados. A gente reconhece eles e a gente chega no ponto de se arrepender. Quando você tem, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma intenção, algo bom que você queira fazer, né? Porque se a gente for falar assim, medos e desejos, me fala um medo seu. Às vezes você tem medo, né, de uma coisa super palpável, assim, que é super politicamente correta. Qual que eu tenho medo? Eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de, desagradar a Deus. Nossa, que medo lindo. Eu tô falando de medo. Por exemplo, eu tenho medo de perder, meu emprego. Eu tenho medo de perder meu emprego. Você precisa não ter medo. E esse processo de você não ter medo de perder algo e ficar dependente de Deus, ele é necessário para todo cristão. Cada um vai acontecer no momento da vida. Eu acho que o meu está acontecendo agora. Já tiveram situações lá atrás que eu entreguei coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui entrar na Marinha, que eu passei na prova, na véspera de eu saber que eu passei na prova, eu lembro que eu estava dentro da igreja, eu fiz uma oração a Deus e falei: Senhor, se eu passar nessa prova, se o Senhor não quiser que eu vá, me fala que eu não vou. Eu não ganhava nada. Eu ia passar a ganhar uns 6 e pouco, saber que o salário ia aumentar depois até 8, e até, com o passar dos anos aumentaria um pouco mais. Naquele momento, eu estava falando assim: Deus, eu quero. E eu tinha passado por um processo seletivo de alguns meses. Eu já estava cansada. E a nota ia sair no outro dia. E aí eu fui congregar, ajoelhei, orei e falei: Senhor, se não for para eu ir, se for para eu me perder lá dos teus caminhos, se for para eu fazer algo de errado, não deixa eu ir. Eu não vou. Me avisa que eu não vou. E essa é uma das formas de você entregar algo. O problema é se ele falasse que não queria, que aí eu realmente não ia poder ir. Mas aí que tá. Esse nível de... Você só chega nele a falar isso pra Deus quando você sabe que você vai cumprir. Que você já tá entregue, você não tá se preocupando em perder. Quando você não se preocupa em perder, você já entregou pra Deus seus medos. A gente costuma ter medo de perder coisas. Tem uma analogia, não uma analogia, uma alegoria filosófica que fala sobre uma mesa em que você tem uma mesa com 4 pés, sei lá, apoiada no chão, e você tem um fio transparente, um fiozinho fino prendendo ela ao teto. E a mesa é como se fosse a nossa vida.
finge que ali em cima tem alguma coisa muito valiosa, tem uma escultura. E essa escultura é você, é a tua vida, é você que tá ali em cima. Se você corta um pé dessa mesa, você vai ter uma instabilidade e isso pode cair. Pensa o que são os pés dessa mesa. Para muitas pessoas, os pés dessas mesas, na verdade é o pé da mesa de todo mundo, é família, é um emprego, é uma empresa, é o filho, é o esposo, é a saúde, sabe? Essa mesa, ela tem vários pés. E esse fio, ele é o seu relacionamento com Deus. O que acontece se você não tem esse fio e você perde os pés? A sua vida desaba, a escultura quebra. E Deus, ele chega para algumas pessoas em momentos na vida que ele faz a gente perceber e faz a gente estar totalmente na dependência dele, tá? E isso não necessariamente vai acontecer a partir de perdas, tá? Para algumas pessoas sim, elas vão perder coisas, outras vai realmente acontecer num nível de, eu acredito que aconteça num nível de consciência, da pessoa perceber isso e já entregar para Deus antes que ele peça, digamos assim, né? Antes que você tenha que perder algo, você já entrega. E, bom, Abraão entregou o filho e quando a gente entrega, a gente não sabe se vai ter de volta. Isso é importante. A não ser que seja uma promessa, e mesmo assim a gente, por ser humano, a gente dá uma titubeada. Abraão tinha uma promessa em cima daquela criança, então ele tinha uma fé, ele estava agarrado na promessa. Mas tem coisas na nossa vida, por exemplo, você pode de repente conhecer um rapaz que ele quer casar muito. Ou uma moça, que tem muitas mulheres que têm um sonho de casar. E elas acabam depositando no casamento e no seu cônjuge uma dependência muito grande emocional, uma dependência de vida. E aí essa pessoa não casa, passa a vida e não arruma, acaba não se casando. E aí? Será que isso é o que sustentaria ela? Sabe? Será que isso era tão essencial assim para ela? E a resposta é que não. Nada do que nós temos, nem nossa família, nem nossos filhos, e eu falo isso sem ter filhos, então eu sei que eu não tenho credibilidade para falar isso, mas nem nosso marido, nem nosso emprego, nem nossos bens, nem nossa saúde é o que nos sustenta. O que nos sustenta é o amor de Deus, é a palavra de Deus, é o nosso relacionamento com Ele, por meio de Cristo Jesus. E isso tem até uma oração de Abacuque 3, que fala assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Essa oração, ela fala exatamente sobre isso, sobre caso nada aconteça, tá tudo bem. Porque ele fala assim: todavia me alegrarei no Senhor da minha salvação, alguma coisa assim. Todavia ele vai se alegrar em Deus. Então, no final das contas, para o cristão, para quem acredita em Deus, ele não se importa, sabe? Você chega num nível de desapego e isso não significa você não ter coisas na vida, mas significa você não colocar essas coisas no centro, onde deveria estar Deus. Quem está no centro é Deus, Ele é o fio que segura a mesa quando tudo desaba. Então, por que eu tô falando isso? Quando você vai orar, que eu percebi isso, né? Você tem que falar para Deus, e a gente começa muitas vezes orando baixinho, a gente fala na nossa mente, né? Dentro da nossa mente. E a gente começa a mostrar e fala assim: não, realmente eu quero isso, eu quero muito isso. E aquilo que você quer tanto, ele começa a ocupar um espaço tão grande no teu ser que ele começa a ficar no centro. E você tem que fazer um exercício diário de oração, pegando aquilo e jogando para a periferia. Como é que você joga para a periferia? Você fala: Deus, eu quero muito, mas tá tudo bem se eu não conseguir. E isso dói. E outra coisa é você falar a sua intenção. Para que você quer isso? Porque tem um versículo que diz que nós não recebemos o que pedimos porque pedimos mal. Porque se pedirmos bem, nós poderíamos ter tudo. Só que a gente pede mal, com intenções mais.
E é muito interessante quando você pega algo que tem inicialmente uma boa intenção e você cavuca até encontrar a má intenção. Porque é como se as nossas boas intenções estivessem poluídas, sujas com más intenções. E a gente precisa purificar elas de algum nível. E aí, como é que você faz isso? Você vira para Deus e fala: Senhor, é tipo como se você tivesse... a sua alma é o que deseja, é o sentimento. E você tem espírito e corpo. O teu espírito, ele tá... É como se o teu corpo, que tem... A tua carne, que tem um desejo ruim, ele botasse seu espírito na frente e falasse: eu quero, ó, tá vendo? É por causa disso. E aí tem aquela boa intenção. Ele usa o espírito para mascarar a boa intenção. Nossa, como eu sou um ser angelical. E aí, o que Deus faz quando você vai na presença de Deus é tirar aquela capa, tira aquela máscara e aponta pro teu desejo carnal e fala: você quer por causa disso. E é muito bom quando você faz isso na presença de Deus. Você faz isso para Deus, se confessando. E é um exercício tão louco, é tão surreal, que você começa a falar isso dentro da sua mente, na oração, quietinho. E aí eu faço aqui um desafio: fale isso em voz alta. Obviamente você não precisa fazer isso na frente dos outros, nem na sua casa, com seus familiares. Quando estiver sozinho, você e Deus, fala em voz alta. É vergonhoso. É um exercício vergonhoso, mas é maravilhoso, porque você se liberta da coisa que mais te prendia. Isso também acontece com os medos. Quando você tem medo de perder algo, e aí você diz por que você tem medo de perder aquilo. Aí você vai ver que está tudo baseado e está tudo fundamentado em vaidades nossas, em apegos terrenos. E aí você entrega a sua família, você entrega seu dinheiro, seu trabalho, você entrega os seus... Eu comecei entregando os meus desejos futuros, né? Por mais que eu tenha pedido para sair do meu trabalho e tal, eu nesse mês agora, eu comecei entregando para Deus os meus desejos. E eu precisei esquadrinhar, eu precisei destroçar meus desejos para ver quais eram as partes boas e quais eram as partes podres. E eu precisei falar para Deus. Isso é maravilhoso. E eu te digo mais, se você não faz isso, ou você fazendo ou não, você vai ser acusado. A gente é diariamente acusado, e aí entra a imagem, né, que na Bíblia relata como Satanás, diabo, que é o opositor, é um espírito ruim, opositor, que está debaixo da ordem de Deus. Ele não é acima e nem é equiparado, mas ele é um espírito de oposição, é um espírito mau. E ele nos acusa, ele acusa a gente daquilo que a gente guarda, daquilo que a nossa carne tem. Só que, entenda bem, o Espírito Santo, ele pesa no nosso coração, na nossa consciência. Mas qual é a diferença que eu cheguei aqui na minha lógica entre a acusação do acusador e o peso na consciência do Espírito Santo? O acusador, ele diz pra gente que a gente, em todas as situações, nós não merecemos, nós não somos dignos, né? Eu tô falando do amor de Deus e da salvação. Nós não merecemos, não somos dignos. Ambos dizem isso. O Espírito Santo vai te falar isso. O acusador também. A diferença é que o Espírito que te acusa, ele vai pegar isso, ele vai dar como desfecho final a tua separação de Deus. Vai falar assim: ó, você não merece, você não é digno, então se afaste de Deus. Você não merece, você não é digno, você não vai conseguir, você não vai ser salvo, você não vai chegar lá. Isso é o acusador. O Espírito Santo, ele vira pra você e fala assim: você não é digno, você não merece, mas apesar disso, tem salvação para você, tem misericórdia. Por quê? Você chega no... E aí é por isso que é importante a oração. Na oração é um momento que você, com consciência disso, você demonstra toda a podridão que tem dentro, o que poderiam te acusar. Você se acusa antes perante o seu advogado. Quem é nosso advogado? Cristo Jesus. Se você se acusa na presença dele, tá resolvido. Por que está resolvido? Aí a gente chega em Romanos 8:33. Na verdade, Romanos 8:31 em diante é o cântico da vitória, que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Esse capítulo, né, esses versículos são lindíssimos. Aconselho pegar a Bíblia e dar uma lida,
Mas eu vou pontuar aqui alguns versículos bem específicos que mostram exatamente isso que eu tô falando, que o Espírito Santo, ele pode pesar na tua consciência algo, mas ele não vai te levar para a ruína, ele vai te levar para a vitória. Essa é a diferença no algoritmo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ninguém pode te acusar, a não ser o Espírito Santo pesar no seu coração, mas te acusar e te afastar de Deus, ninguém pode. Chega primeiro, chega na frente, ora, entrega. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo é o único intercessor. Ponto. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa fora disso é firula. Cristo é o caminho. E é bom que aí só tem um caminho. A gente, não, todos os caminhos levam a Deus. Te levam à presença. Mas ser filho, você tem que ser adotado a partir do sacrifício de Cristo, para ser chamado filho, tá? E ele fala, quem separará do amor de Deus se é Cristo quem morreu? Se é Cristo quem morreu e ele é o nosso advogado, só ele pode dizer se a gente vai ou não. E se você está preocupado em ir ou não, é porque tu vai pro céu. Tô falando isso porque para nós amarmos a Deus, Deus tem que nos amar primeiro. Não existe a possibilidade de uma alma amar a Deus e não ser amado por Ele. E não é porque o nosso amor libera o amor de Deus, não. É porque para nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. A gente não tem amor se não for vindo dele. Então não tem como uma alma ser perdida amando a Deus, sabe? Ela ama a Deus e Deus rejeita ela, isso não existe. Então se você tá aqui, você tá ouvindo isso até agora, para muitos é uma ladainha, uma chatice, mas você tá aqui até agora ouvindo isso. E isso toca no teu coração, isso mexe contigo. Certamente há em você amor a Deus. E isso é um ótimo sinal. Bom, continuando. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí aqui ele bota várias coisas. É a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vou encerrar aqui, que eu acho que é uma ótima forma de encerrar. Então, em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo nos amou, Deus nos ama. O que ele fez é o suficiente para nos salvar, independente das nossas condições. Isso é independente das nossas condições internas, sabe? De culpa, de medo, de achar que não vai chegar lá, de achar que não merece. Continua achando que não merece, porque você realmente não merece. Eu não mereço. Mas Cristo nos salva apesar de não merecermos. Ele veio exatamente por isso. Porque antes era pela lei. E pela lei ninguém conseguia. Porque ninguém consegue, sabe? Igual aquele jovem rico que chega e fala, não, eu sigo tudo. Eu sigo isso. E aquele rapaz, tadinho, o problema dele não era o dinheiro. O problema dele é que ele se achava merecedor. E assim, se achar merecedor aqui na Terra, eu estudei, eu tenho um diploma, né? Eu corri atrás, passei numa prova. Tudo bem, faz parte da dinâmica social, faz parte da dinâmica da vida. Mas para o cristão, até isso a gente tem cuidado. Porque a gente sabe que até as coisas materiais, elas vêm da mão de Deus. Então, a gente não merece, a gente considera que a gente não merece nada. Só que é um não merecimento do homem carnal. A gente sabe que em Deus, em Cristo, nós passamos a merecer. Então, isso não afeta a nossa autoestima. Porque é uma coisa que eu acho interessante, é que às vezes a gente pensa assim, pensar que não merece pode afetar a nossa autoestima. E eu vejo que tem muitas pessoas realmente que afetam. Mas aí tem um fiozinho que sustenta a mesa, que ele diz o seguinte, você merece tudo via Deus,
sabe? Esse fiozinho, ele tá dizendo o seguinte: você merece o que Deus quiser que você mereça. A promessa que ele tiver para sua vida, seja ela grande ou pequena. E isso é via Deus. Tem que passar por ele. Então é isso. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que vou encerrar aqui.